Irmãos, nós estamos retornando de um período de interrupção. E eu fico preocupado com o que escrevem e o que vocês estão lendo nas redes sociais, pois eu entendo a boa intenção de quem escreve. Porém, o que se escreve não reproduz o ensinamento bíblico. E por isso eu inicio esse sermão antes, fazendo este alerta, ao menos a nossa igreja, para que tenhamos uma correta percepção e ensinamento da Bíblia Sagrada. É muito comum, neste momento e nos momentos em que há a interrupção dos cultos, pessoas postarem que o diabo, pensando em fechar a igreja, abriu uma igreja em cada casa, e que nós somos a igreja. Permita-me então te esclarecer esta postagem, que num primeiro momento parece fazer sentido. É um posicionamento da teologia liberal de que você é a igreja. O que está por trás desta frase é: eu não preciso de uma comunidade, eu não preciso de uma organização, eu não preciso de uma instituição, porque eu sou a própria igreja. Acontece que esta afirmativa, que é retirada de 1 Coríntios 3:16, vós sois o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em vós, está no plural. O contexto de 1 Coríntios 3 é falando da comunidade. Nunca, Paulo falou, nunca, que você sozinho seja a igreja. Ele nunca disse isso. 1 Coríntios 3:16 é Paulo falando a uma comunidade, por isso que é a igreja que está em Corinto. Ele fala a uma comunidade, e quando ele escreve, ele põe no plural: vós sois o templo do Espírito. Retirar isto e colocar no singular é ou desconhecimento, ou maldade, ou um ensinamento equivocado do texto da Bíblia. Então, volto a lhe dizer, não podemos imprimir na fala do apóstolo Paulo o que ele não estava dizendo, o que ele não falou. Ele fala do templo da onde? Por que ele usou templo e não igreja? Porque ele está falando do templo de Jerusalém, e dizendo: a casa de Deus não é o templo de Jerusalém. A casa de Deus é o ajuntamento da comunidade. Por isso que vós, juntos, sois o templo de Deus. Paulo está dizendo: não precisamos migrar para Jerusalém, não precisamos viajar para Jerusalém, não precisamos nos deslocar de todas as partes do mundo para ir a Jerusalém e para cultuar a Jerusalém. Onde estiver o ajuntamento da comunidade, aí está o templo de Deus. Então veja que, ao ler esta palavra dentro do contexto, é totalmente diferente do que se posta ou do que se diz, dizendo: eu sou o templo de Deus e eu não preciso de uma instituição e de uma organização. Volto a repetir, Paulo nunca falou isso. Agora abra sua Bíblia para que você perceba que há um consenso apostólico. Um consenso apostólico. Não é só Paulo que sabe que ninguém é templo sozinho. Pedro também vai escrever, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Está dizendo assim: vós, como pedras vivas, sois edificados o quê? Isso. A casa espiritual está no singular. É você.
pedra viva é casa espiritual, veja que ele também fala no plural. Vós, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Sacerdócio, sacrifícios espirituais a Jesus Cristo, reproduz o culto. O culto, portanto, não é feito por uma pessoa ou por uma família. Culto é feito na comunidade. Vós sois como pedras vivas que edificam casa espiritual. Por que Pedro está falando isso? Porque o templo de Jerusalém foi construído por pedras sobrepostas, pedras esculpidas tão perfeitamente que não se fazia necessário nenhum tipo de substância de ligação, de argamassa ou algo parecido. As pedras do templo eram esculpidas e encaixadas umas nas outras. Então Pedro está dizendo: vocês são como estas pedras, esculpidas por Deus, e que são sobrepostos uns junto aos outros. E este perfeito encaixe de pedras, trabalhadas por Deus, tornam e fazem para ele uma casa espiritual. Então entenda que a Bíblia Sagrada nunca disse que você e a tua casa é uma igreja. Isso não existe na Bíblia. Igreja se perfaz na comunidade, na convivência dos irmãos, onde sempre trabalharão utilizando o termo no plural e dando o sentido claro daquele que lê corretamente, de que fala da comunhão da comunidade. A teologia liberal, no início do século XX, que relativizou textos da Bíblia Sagrada, que relativizou e não crê em milagres, na sua desconstrução da igreja, singularizou o texto, criando a falsa, errada percepção de que você é igreja. E quando a teologia liberal afirma isso, ela por trás está dizendo: você não precisa de organização, você não precisa de instituição, você não precisa de nada e ninguém, porque a igreja é você. Uma igreja que não foi construída por Cristo assim, porque ele constrói a partir de 12 apóstolos. Não é ele e a família dele. Ele não faz igreja na casa dele. A partir de 12 famílias. 12 famílias. Estas 12 famílias depois haviam se transformado em 70 famílias. Quando ele envia os seus discípulos, eles enviam os 70. Eram 70 famílias interagindo. 12 famílias inicialmente. Posteriormente lemos que há 70 famílias interagindo. E a partir das 70 famílias interagindo, nós teremos em Atos dos Apóstolos mais de uma centena de pessoas juntas no cenáculo, esperando a promessa do Espírito Santo. Esta igreja, portanto, de uma pessoa, de uma família, não existe nas páginas da Bíblia. Não existe nem com Jesus, porque volto a lhe repetir, ele começa com 12, e 12 que não são seus familiares, não são seus familiares. Esses 12 se transformam em 70, e depois desses 70, centenas e centenas de milhares. Isto é igreja, é a igreja bíblica. Quando Paulo e Pedro escrevem no plural, escrevem a partir da
comunidade, porque isto é igreja. Volto a repetir a você, utilizar um singular é desonesto com o texto sagrado. O texto sagrado não escreve um singular e ele não está falando de pessoas, seja de Pedro, seja de Paulo, ele está falando da comunidade. E ele está fazendo alusão ao templo de Jerusalém. É isso que ele está fazendo. Dizendo que nós não iremos mais migrar para o templo de Jerusalém como os judeus sempre fizeram e fazem até os dias atuais. Nós não iremos mais. Porque o ajuntamento da nossa comunidade perfaz uma igreja para a glória de Deus. Então, a interrupção dos cultos é um grande prejuízo para a comunidade e comunhão da igreja. Amém? Não está tudo bem quando a igreja é proibida de se reunir. Não está tudo bem. Não é a mesma coisa, porque isso fere princípios basilares da Bíblia Sagrada, da vida em comunidade. Irmãos, os cristãos do primeiro século, eles não eram tolos. Por quê? Quando você viaja a Roma e faz uma viagem cristã em Roma, eles te levam nas catacumbas romanas, onde cristãos se reuniam dentro de cemitérios e dentro de túmulos nos cemitérios. E dentro dos túmulos em cemitérios em Roma, existem sinais de cruzes, existem sinais cristãos, e os cristãos do primeiro século iam para dentro do cemitério, entravam dentro das covas e faziam dentro dos túmulos culto. Por que você acha isso? Porque é agradável, irmão, fazer culto dentro de um túmulo? É um lugar gostoso de se cultuar? Porque eles sabiam que, embora Roma os proibisse de cultuar, eles precisavam viver a fé na comunidade. Eles aprenderam com Jesus. Eles aprenderam com Pedro, com Paulo, que estiveram em Roma pregando. E eles entenderam que é imprescindível a vivência na comunidade. De que não dava para cada cristão viver a fé em casa, já que o Império Romano os proibiu de reunir. Eles precisavam, pela manutenção da fé, a vida em comunidade, ainda que para isso precisassem ir para dentro de um cemitério, entrar dentro de uma tumba, de uma cova, e lá dentro, escondido, cultuarem a Deus. Então nós não podemos, irmãos, ignorar esta verdade bíblica e histórica. Não é assim. Por isso a nossa igreja não celebra a ceia virtual. Isso não existe, irmão. Isso não existe. Isso é uma aberração bíblica. Não existe ceia virtual. Isso é uma atrocidade. O elemento da ceia pressupõe a comunidade reunida. O elemento da ceia pressupõe os irmãos em volta da mesa. Reproduz a ceia do Cristo na quinta-feira que antecedeu a sexta-feira da paixão. Não dá para fazer virtualmente. Ou se faz na comunidade, na comunhão, na fraternidade dos irmãos, ou não se faz. Ceia virtual é uma aberração. Pensar que vivemos cristianismo sem a comunidade é uma aberração. Ou você acha que não seria mais fácil, já que Roma os proibiu de cultuar, cada um cultua na sua casa, pronto. Agora eu me permita dizer, e vou me incluir nesse grupo, é que eles não eram cristãos sem vergonhas como nós somos hoje. Falando para você o português bem claro, me incluo nessa geração de cristãos mau caráteres, sem vergonhas. Eles não eram cristãos sem vergonhas, como somos nós, de baixa qualidade,
de baixo conhecimento bíblico. Eles não eram cristãos sem vergonhas. Eram cristãos bem formados. Eram cristãos alicerçados na palavra, comprometidos com Deus, com o reino dos céus. E não importa se por 300 anos Roma iria massacrá-los, crucificá-los, queimá-los vivos, decapitá-los, flagelá-los, não importa, eles continuariam preservando a vida em comunidade, a presença da fraternidade no povo de Deus. Então, na minha avaliação pessoal, uma igreja que se molda quebrando a fraternidade da comunidade, é essa identidade de cristãos sem vergonhas, sem instrução bíblica, sem fundamento bíblico, e que vai mudando o cristianismo de acordo com a sua conveniência pessoal. Então, para nós sempre será uma grande perda e um grande prejuízo à nossa fé todas as vezes que tivermos o nosso culto interrompido e estivermos impossibilitados de nos reunir. É necessário a fraternidade, é necessário a comunidade para a manutenção da fé, para a vivência dos irmãos. Por isso disse Jesus: onde estiver não há cristianismo de um só, não há cristianismo de uma única família, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Onde houver comunidade, onde existir irmãos reunidos, ali eu estarei entre eles. Amém? Então a gente ouve essas bobagens nas redes sociais, mas você, como membro da igreja, não quero que você assimile isso. Isso é uma aberração e, evidentemente, se não é mal intencionado, é escrito por pessoas com deficiente formação de Bíblia. E por isso não entendem o contexto, não entendem do que e nem para quem está sendo dito. E acabam, então, criando ideias que não existem na Bíblia Sagrada. É sempre necessário a comunidade. Não precisa de CNPJ, não precisa de placa, mas tem que ter comunidade. Não precisa de placa de igreja, não precisa de CNPJ, não precisa de conta bancária, mas tem que ter comunidade. Se não tem comunidade, não tem fé cristã. Por isso, lamentamos todas as interrupções que sofremos ou que sofreremos. Não é possível manter uma vida cristã adequada sem o convívio da comunidade. Irmão, feito esse esclarecimento, abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 3. Nós estamos em uma série de mensagens, um sermão expositivo, pregando o Evangelho de João versículo por versículo, para proporcionar a você que nos acompanha assiduamente a oportunidade de, pela primeira vez na sua vida, ter-lhe ensinado todo o Evangelho, do começo ao fim. Esta é a nossa principal motivação, de que você tenha ao menos uma vez na vida a oportunidade de ter aprendido todo o Evangelho, todos os capítulos, todos os versículos.
não pensando algumas histórias, mas uma visão de continuidade. Disse a vocês que um dos grandes problemas que nós temos da aprendizagem bíblica, e por isso que você fica 10 anos, 15 anos, 20 anos na igreja, e você continua tendo a sensação de que você não sabe nada da Bíblia. Isso se dá pela metodologia que é feita. Quando você pega um livro e fica lendo um dia o capítulo 1, amanhã você lê o capítulo final, depois você lê uma parte do meio, depois você volta mais uma parte no começo, depois você vai para o final de novo, lê mais um pedacinho, depois você vê mais meia página no meio do livro. Você vai ficar lendo aquele livro por anos, meses, e aquele livro sempre será confuso para você. Por quê? Porque ficam pensando uma parte aqui, uma parte ali, uma parte aqui, uma parte ali, um parágrafo aqui, um parágrafo ali. É difícil para você compreender o que está acontecendo com a narrativa. Só que é assim que fazem com a Bíblia. Um dia você vai na igreja, ouve falar de Davi. Depois você vai na igreja, vamos falar de Pedro. Aí depois vai lá na igreja, vamos falar de Moisés. Aí depois você vai lá na igreja e fala de Samuel. E assim vai, pula para cá, pula para lá, pula para cá, pula para lá. Só que você não consegue nunca organizar na sua cabeça quem é o que, quem vem depois do que e do porquê que isso aconteceu. Da onde surgiram esse tal de filisteu? Você nunca vai saber. Você vai ouvir 10 pregações sobre Davi e Golias, você nunca vai saber de onde surgiram esses filisteus. Aí você vai ler Pedro, cadê os filisteus? Não existe mais os filisteus. Aí você vai ler Moisés, tem o tal do egípcio. Mas e os filisteus? Que agora não existe mais, agora não é mais filisteu, é o egípcio. Aí depois vai ler Gideão, tem o tal dos amalequitas. Mas quem que é amalequita? Israel arrumava muita briga, é amalequita, é egípcio. Cada hora é um que está brigando, é filisteu, é romano. Então tudo isso se dá por causa disso. O sermão expositivo tem por finalidade corrigir isso, de proporcionar uma compreensão com começo, meio e fim. Todos os versículos sendo explicados a você, para que ao ler o texto você consiga entender tudo o que está sendo escrito, porque tudo que está sendo escrito está sendo pregado e ensinado na sua igreja acerca do Evangelho. Amém? Hoje, João capítulo 3, estamos no capítulo 3. Iremos falar com mais 5 versículos. Domingo passado, na live, falamos João capítulo 3, versículos 1 a 5. Hoje, João capítulo 3, versículos 6 ao versículo 10, que diz assim. Abra comigo então a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, e iremos ler dos versículos 6 até o versículo 10, que diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, Espírito. Não te admires, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Versículo 5, portanto. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Estou retomando o versículo 5 porque o 6, o que é nascido da carne é carne e do Espírito é Espírito, é uma sequência desta frase de Jesus. Jesus estava falando então com Nicodemos: você precisa nascer de novo. Você tem que nascer de novo. E Jesus justifica esta fala dizendo:
nascido da carne é carne, o nascido do Espírito é Espírito. Olhe na sua Bíblia, a palavra Espírito, a primeira palavra Espírito, está com letra maiúscula ou letra minúscula. Quando Jesus diz o que é nascido do Espírito é Espírito. O primeiro Espírito falado, a primeira palavra, pneumatos, ele está falando com letra maiúscula ou minúscula? Isso. Então, todo o que é carne, tudo que é nascido da carne é, mas somente os que são nascidos do pneumatos, do Espírito Santo, serão homens espirituais. Ele está explicando, há uma impossibilidade. Papai e mamãe não faz filhos de Deus, herdeiros do reino dos céus. Papai e mamãe faz filho. O que é nascido da carne é carne. Então papai e mamãe vão produzir um filho. Este filho é herdeiro do reino dos céus? Não! Ele foi feito pela carne. E ele também é carne. É isso. Para que ele se torne herdeiro do reino dos céus e da salvação, esta carne tem que fazer o quê? Nascer de novo. Natália, vem aqui um pouquinho. O Adriano e a Natália estão fazendo, vira para eles, está fazendo um bebê. A Isabela é herdeira do reino dos céus? Não. Ela precisará nascer de novo. Amém? Ela vai precisar nascer, crescer, e ela vai precisar renascer. Nascer da água e do Espírito. Porque papai e mamãe não faz herdeiro do reino dos céus. Papai é carne, mamãe é carne. O que é nascido da carne é também carne. Para que esta bebê possa se tornar herdeira do reino dos céus, salva, ela vai precisar nascer de novo. Pode sentar-se. Durante o estado de inocência, pelas palavras de Jesus, de que ninguém entra no reino dos céus se não for como uma criança, há uma clara compreensão de que durante o estado de inocência há um estado de misericórdia de Deus, de salvação, sobre aqueles que, incapacitados de compreenderem, vivenciam a misericórdia e a graça de Deus. Por isso teria dito Jesus, se você não for como um destes pequeninos, não podereis entrar no reino dos céus. Porém, este estado de inocência se interrompe e logo aflora no humano o que lhe é inerente desde Adão e Eva. Aflora no ser humano a sua maldade, a sua perversidade, pondo fim a este estado de inocência como símbolo daqueles que entram no reino dos céus. E então é necessário nascer de novo. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5 e versículo 12. Por isso Jesus está dizendo: o que é nascido da carne é carne, tem que nascer do Espírito, do pneumatos, letra maiúscula. O Espírito Santo tem que gerar para ser herdeiro dos céus. Romanos 5 e 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo,
por um homem. Quem é este homem? Quem é este homem que abriu a porta ao pecado ao mundo? Quem foi? Adão. Entrou no mundo por um homem, e pelo pecado o quê? A morte. Tu és pó, e ao pó te tornarás. Juízo de Deus para Adão, dizendo: agora você vai morrer em razão do seu pecado, porque és pó, ao pó te tornarás. E pelo pecado a morte, assim também a morte veio a quem? A todos os homens. Todos os homens. Porque todos o quê? É por isso que você morre. Sabe por que você morre? Sabe por que eu morro? Porque eu trago em mim a marca de Adão. É por isso que eu morro. É por isso que você morre. A morte é um instrumento de juízo de Deus, para que você nunca se esqueça: você está debaixo do pecado. Vou repetir. A morte, que foi inserida por Deus como juízo sobre Adão, e a partir de Adão todos os seus filhos passaram a morrer, e morrer como declaração de que estavam debaixo do mesmo pecado. A morte é uma declaração para mim e para você, que todos nós estamos debaixo do pecado de Adão, por isso morremos. O homem não foi feito para morrer. A morte foi inserida como consequência do pecado. A morte, portanto, declara, e não me deixe esquecer, ainda que eu pense que eu sou santo, que eu sou bom, que eu sou isso ou aquilo, a morte não me deixe esquecer: você continua debaixo do pecado de Adão, por isso você morre. Esta morte só é interrompida com a vida eterna dada por Deus somente àqueles que nascem da água e do Espírito Santo. Sabe por que é tão importante a afirmativa de Jesus? Vinde, eu sou o pão da vida. Aquele que comer deste pão jamais morrerá. Sabe por que é tão importante essa afirmativa? Ele está dizendo: aquele que comer deste pão não está mais debaixo do pecado de Adão. Por isso não morrerá, mas viverá eternamente. A afirmativa de Jesus para Marta e Maria em relação a Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou aquele que interrompo a maldição do pecado de Adão e reestabeleço aos homens a vida eterna dada ao paraíso. Quando Deus fez Adão e Eva, os fez para a eternidade com Deus. O pecado impôs a morte e o Cristo nos reconduz a este estado de perfeição, de criação, de uma eternidade com Deus para sempre. Então não se iluda, irmão, não se iluda. É necessário nascer de novo. Porque papai e mamãe, que é carne, faz carne. Mas para entrar no reino dos céus, tem que nascer do Espírito Santo. Você pode até pensar me ouvindo pregar isso e dizer: mas pastor, assim é difícil. É por isso que a porta é estreita, irmão. Você pensou que a porta era estreita por quê? Você pensou que a porta era estreita era por causa do cabelo? Era da saia? Se fosse, era fácil, irmão. Não, a porta é estreita por isso. Porque não é pelo cabelo, pela saia, pelo terno, pela gravata, pela barba ou sem barba. Esse é o grande problema. A porta é estreita porque só o Espírito Santo pode abrir a porta.
porta. Porque Ele tem que querer te fazer nascer de novo. E aí eu leio a Bíblia, eu vejo que Ele só quis fazer isso com Moisés com 80 anos de idade. Moisés nunca tinha ouvido a voz de Deus, nunca. Fez tudo errado na sua vida. Tentou libertar Israel do jeito errado, foi exilado, vivendo no deserto, perdido. Olha só o estado de Moisés, para que você entenda culturalmente. Quando Jacó, depois de Moisés, quando Jacó foi para o Egito, porque José, o filho dele, tinha se tornado governador, Faraó não sentou na mesa para comer com Jacó. Eles comeram apartados de Faraó. E sabe por que Jacó não comeu na mesma? Sabe por que Faraó não comeu na mesma mesa? Porque era abominação para os egípcios sentar à mesa com criadores de animais. Criadores de animais era trabalho de escravo dentro da cultura egípcia. E jamais o Faraó vai se sentar na mesa com pastores de animais. Moisés foi criado dentro dessa cultura. Ele foi criado como filho da filha de Faraó. Ele aprende que cuidar de animais é um trabalho escravo, é abominável. E Deus vai conduzi-lo para torná-lo durante 40 anos o quê? Isso, pastor de ovelha. Já imaginou isso na cabeça de Moisés? O filho da filha de Faraó, que não se assenta na mesa com o criador de ovelhas, porque isso é abominável, vai se ver sendo pastor de ovelhas no deserto de Midian por 40 anos. Imagina isso na cabeça de Moisés. Mas chegou um tempo que Deus quis fazer nascer da água e do Espírito Santo. Houve um tempo que Deus quis abrir os seus olhos para ver e os ouvidos para ouvir e compreender a grandeza da glória do próprio Deus. E Deus começou com uma sarça ardente, depois dizendo: tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que pisas é uma terra santa para a glória do Senhor. Por isso a porta é estreita. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Precisa nascer de novo. João 3:7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que, singular ou plural, é necessário que, singular ou plural, que está escrito aí no versículo 7. Plural. Todos vocês precisam nascer de novo. Não é você, Nicodemos. Não é só você. São todos vocês. Todos precisam nascer de novo. Todos precisam nascer. Então não se surpreenda, porque eu não estou dizendo isso para você. Eu estou dizendo isso para todos vocês. Todos vocês. Todos precisam nascer de novo. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos 5:17. Romanos capítulo 5 e versículo 17. Romanos 5:17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Da carne herdamos a morte e o pecado. Temos agora uma única possibilidade de salvação. Única.
Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus, que neste texto é quem nos dá a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. Isso é nascer de novo. Isso é nascer de novo. Talvez você esteja neste momento do sermão perguntando a você mesmo: será que eu nasci de novo? E daqui a pouco eu vou te mostrar um claro sinal daqueles que nasceram e daqueles que ainda não nasceram de novo. Então segura um pouquinho a sua curiosidade sobre essa pergunta, que daqui a pouco a gente vai responder nas palavras do próprio Nicodemos. João capítulo 13, versículo 8. Jesus propõe agora uma ilustração, uma metáfora. Ele vai utilizar a figura do vento para tentar ensinar Nicodemos, porque Nicodemos não está entendendo o que Jesus está lhe dizendo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Vamos entender isso que Jesus falou. Ele diz então que o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Vamos entender isso que Jesus está falando. O vento existe. Eu posso senti-lo, mas eu não posso controlá-lo. Ele existe. E ele se move segundo a sua própria vontade. Eu sequer consigo descrever as suas direções. Eu não sei de onde ele vem, eu não sei para onde ele vai. Ele sopra como ele quer. Sabe qual é a palavra em grego para vento? É pneuma. E sabe qual é a palavra grega para Espírito Santo? É pneuma. Jesus está utilizando o vento porque o vento é a mesma palavra em grego para Espírito Santo. Essa ilustração que Jesus, então no grego está pneuma e pneumatos, vento e espírito, é a mesma raiz da palavra. O que Jesus está dizendo é: o Espírito Santo é como este vento. Você não vai controlá-lo. Você não vai saber como ele age e o que ele faz. E é desse jeito que ele vai conduzir a tua vida. Isso é fé. Fé é um sentimento de vida, de não saber de onde vem, para onde vai, como vai soprar, mas de confiar que Deus vai cuidar de mim. Deus vai cuidar de mim. Segundo aos Coríntios 5 e 7, porque nós não andamos por vista, não controlamos o vento, não vemos o vento, não conseguimos ver a direção que ele está seguindo. Os aeroportos não usam lá a biruta, né? Não usam a biruta para saber que lado que o vento sopra, aquele cone que fica tremulando. É para saber para que lado o vento está soprando, porque não dá para ver. Não dá para saber a direção que ele sopra ou quando ele muda. Porém, nós vivemos uma vida que nós queremos saber. Por isso você vai no profeta. Você vai no profeta que você quer saber o amanhã. Eu pergunto a você que gosta de ir no profeta, até que ponto você separa Deus e a adivinhação da sua cabeça? Porque você vai arrumar um emprego,
Aí você vai no profeta, mas o que você quer saber é o futuro, se vai dar certo ou não. Você arruma um namorado e você leva no profeta, para o profeta ou para a profeta orar, para te dizer se vai dar certo ou não, se é de Deus ou não. E eu te pergunto, qual é a diferença daquele que vai no tarô, irmão? Ou na cartomante? O que ele quer saber? Alguém que entra numa empresa e vai na cartomante, ele quer saber o quê? Aquele que entra numa empresa e vai no profeta, ele quer saber o quê? Eu te pergunto, o que tem de diferente então? Até que ponto nós queremos adivinhação e não profecia? Porque profecia, já leu o livro do profeta Ezequiel? Lê em casa então. Lê em casa e eu te desafio você vir aqui me explicar no domingo o que falou Ezequiel capítulo 1 e 2. Porque profecia sim, profecia não é adivinhação. Profecia fala o que Deus quer, quando Deus quer, mas dentro desta plataforma, sem que você saiba de onde vem, para onde vai, porque Ele te diz: eu vou fazer o que eu quiser. Já leu o livro do profeta Isaías, Malaquias, Ageu? Você nem lê, porque é difícil, e você não entende nada quando você lê, por isso que você não lê. Já leu Sofonias, Abacuque, Naum, Joel, Ageu? Você já leu? Você não lê? Você nunca vê um irmão chegando assim: irmãos, quero ler um texto aqui no profeta Sofonias. Não, vai ler Salmos, vai ler Provérbios, texto do Evangelho. Porque isto é Deus. Deus faz como Ele quer. Ele age na direção que Ele quer. E eu e você sentamos e obedecemos o vento do Espírito Santo soprar. Nicodemos, não adianta você ficar aflito, querendo saber quando, como, de que jeito que nasce de novo. Não adianta você querer ficar perguntando e entendendo. Nasce do jeito que Deus quer, quando quer, no momento que Ele quer, e segue a direção que Ele quiser. Porque é isso que Nicodemos estava perguntando. Mas como que é esse negócio nasce de novo? Como que entra dentro do ventre da mãe e nasce de novo? Você está querendo saber demais, Nicodemos. Deixa que o Espírito Santo haja da forma que Ele quiser. E isso se aplica na tua vida, no teu trabalho, para a tua família, para os teus sonhos. Espírito de adivinhação na Bíblia é demoníaco. Lembra de Paulo, Silas, em Filipos? Expulsou um demônio de adivinhação de uma jovem. Isso, espírito de adivinhação é demoníaco, segundo a Bíblia Sagrada. Em nossa relação com Deus, dizia Jesus, é como um vento que sopra onde Ele quer. Você não sabe de onde vem e não sabe para onde Ele vai. Confie em Deus, que Deus vai cuidar de você. Amém? Você pode glorificar a Deus nesta manhã. É esta a minha expectativa para a nossa igreja. Onde ela vai, onde ela chegará, só Deus sabe. A direção que ela seguirá e os caminhos que ela seguirá, só Deus sabe. Qual é a minha única preocupação com respeito à igreja? De que eu esteja sob a vontade de Deus. A partir daí, o vento sopra onde quer. Eu não sei de onde vem, eu não sei para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do
é obedecer e confiar no agir de Deus. Você entende o que Jesus está dizendo? Eu vou dar a você uma direção, Nicodemos, para que você saiba como se comporta aquele que nasceu de novo. Aquele que nasceu de novo sabe que o vento sopra onde ele quer. Então, eu oro, irmão, e preste bem atenção. Eu oro para mudar a direção do vento. Deus está me dizendo, o vento sopra onde ele. Então eu oro para mudar a direção do vento. Você acha que adianta eu orar para mudar a direção do vento? Não. O vento vai soprar para onde ele? Ah, pastor, então por que você ora? Para que eu seja mudado pelo vento. Amém? Eu é que preciso ser mudado. Deus sabe exatamente o que fazer. Deus sabe exatamente como fazer. Deus sabe exatamente quando fazer. E Deus sabe exatamente se não deve fazer. A minha oração não é para que Ele mude, é para que Ele me mude, Ele me transforme e eu aprenda a obedecer o seu Espírito segundo a sua vontade. É isso que desde o início Jesus ensinou no Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade. Não é faça a minha vontade, seja feita a tua vontade. Então você perceba que se eu tiver dificuldades em obedecer Deus, o tempo de Deus, o soprar do vento de Deus, se eu tiver dificuldades em confiar e obedecer e deixar que Deus haja, talvez isso sinalize que eu preciso nascer de novo. Porque eu não quero abrir mão da minha vida, do controle da minha vida, do controle da minha família, do controle dos meus negócios. É por isso que eu gosto tanto de música cantada na igreja, para mim. Pegamos uma música aqui, há algum tempo no culto, e contamos quanto meu, eu e para mim tinha numa mesma música, que é cantada na igreja. E naquela noite perguntamos, para quem estamos cantando? Para Deus ou é para você? Porque a quantidade de eu, meu e para mim é absurda numa mesma música cantada na igreja. Porque isso é o sinal daqueles que precisam nascer de novo. Eles não abrem mão das suas coisas, eles não abrem mão dos seus negócios, eles não abrem mão dos seus bens, eles não abrem mão das suas vontades. É por isso que precisam nascer de novo. Nascer da água do Espírito e deixar que Deus seja Senhor da sua vida. Escute agora, eu vou dizer para você que ora e a sua oração não é respondida, que tem a sensação de que você vai à igreja e as coisas não mudam. Vou falar agora especificamente para você que vai na igreja e as coisas não mudam, ora e Deus não te ouve. Enquanto, eu vou até fazer aqui para você, enquanto você quiser sentar na cadeira do comando da sua vida, você vai ficar sozinho. Enquanto você quiser que Deus seja o seu auxiliar, você quer que Deus seja o seu copiloto, porque no comando da sua vida é você. Você é adepto do na minha casa mando eu, vai ficar sozinho.
Enquanto você estiver sentado no comando da sua vida, pode orar, pode jejuar, pode ir na igreja todo domingo, pode ofertar, dar dízimo, faz promessa, vai na campanha, vai viver sozinho. O dia que você sair da cadeira para deixar Deus sentar no comando da sua vida, aí então as coisas irão mudar e Deus vai te abençoar. No seu trabalho, quem resolve é você? Siga em frente. Na sua casa, quem sabe, quem manda é você? Fica à vontade, então. Irmão, quem na Bíblia Sagrada, você que tem mais tempo de igreja, conhece mais histórias da Bíblia, vou perguntar para você. Quem na Bíblia Sagrada foi embora? Jesus falou: oh, chama ele lá. Vem cá, filho, não vai não, calma aí. Senta aqui, vamos conversar. Jovem rico, vai e vende tudo que tem e dá aos pobres e terás comigo. Sai do comando da tua vida. Sai da tua cadeira de domínio. Eu vou sentar, eu que vou comandar. Não quer? Virou, foi embora. Jesus só se lamentou e disse: como é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Filho pródigo: não, vou embora, quero ir. Segura ele, amarra ele, fecha o portão, põe de castigo. Vai. Chama ele, convida. Não chama. Se quiser voltar, tem roupa nova, sandália novos e anel no dedo. Mas vai ter que voltar. Com as pernas que foram, são as pernas que voltam. O dia que voltou, o pai abraçou, o pai beijou, tirou as roupas velhas, colocou sandália nos pés, um anel no dedo, fez uma grande festa. Você tem que voltar. Se quiser ir, vai. Foi, não manda chamar. Você não acha estranho, irmão? 4 evangelhos, 4, não tem uma narrativa, uma, Jesus chamando ninguém que quis ir embora. Você tem o contrário, João 6, depois você lê em casa, João 6, ele começou a pregar, as pessoas começaram a ir embora. O que ele falou para os discípulos, para os apóstolos que estavam com ele? Se quiser, pode o quê? Pode ir também. Se não está bom, não está gostando do que eu estou pregando, não gosta do que eu ensino, pode ir embora também. Portanto, estamos dizendo que o sinal, um dos sinais daquele que nasce de novo, é a obediência, a submissão, Deus no controle da vida, deixando o vento soprar para onde Ele quer. Para encerrar esta parte, sabe por que você fica tão ansioso ou tão ansiosa? Porque você não sabe para onde o vento sopra. E Jesus está te falando: você vai morrer ansioso. Você vai morrer ansiosa. Mas o vento sopra onde quer. Você nunca vai saber de onde vem e nem para onde vai. E assim é todo aquele nascido do Espírito Santo. Então faça um favor para você mesmo. Desista de querer saber para onde o vento sopra. Desista de querer saber de onde o vento vem. Desista. Deus está te convidando a uma libertação hoje, dizendo: eu não vou te falar, e eu vou soprar para onde eu quiser, onde eu quiser, e você não vai saber de onde veio, nem para onde foi. E é assim que os meus filhos se relacionam junto comigo. Foi assim.
Deus chamou Moisés e falou: Moisés, vamos fazer assim, vamos combinar, vamos explicar como vai funcionar. Você vai chegar lá no Egito, você vai lá levar a serpente, Faraó não vai também fazer com a serpente dele, Faraó vai endurecer, vai brigar com o povo vai achar ruim com você, mas aí você vai insistir, porque eu vou enviar 10 pragas, mas fica tranquilo, Moisés, não se preocupe, porque somente na última praga é que eu vou matar os primogênitos, até o filho dele vai morrer, Moisés, e aí o povo vai ser liberto. Então chega lá no Egito com tranquilidade, chega lá sossegado, deixa o povo reclamar, deixa Faraó. Moisés, eu já estou te explicando como é assim. Aí Moisés perguntou: mas como que eu vou libertar o povo? Aí Deus responde: o que você tem na sua mão? Um cajado. Com este cajado libertarás Israel. Ponto final, acabou. Como? Quando? De que forma? Isso é uma coisa de Deus. Moisés só senta e espera, confia e deixa o vento de Deus soprar. Deixa o vento de Deus soprar. Todos os personagens bíblicos chegou para Davi e falou: não, Davi, fica tranquilo, pega 5 pedras só de graça, na verdade eu vou usar só uma. Você vai rodar a sua funda, Davi, e eu vou derrubar o gigante. Então não se preocupa, não se aflija, vai com fé, vai com tranquilidade, que eu vou te... É assim? Não. Davi não sabe como, quando, a forma ou a maneira, mas Davi aprendeu a confiar em Deus e deixar que o vento sopre onde Ele quer e como Ele quer. Davi pensou que precisava de 5 pedras. Davi pegou 5 pedras pensando que precisaria delas, porque Deus não lhe disse como, quando ou a maneira. Assim é o agir de Deus sobre a nossa vida. Deus cuidará de mim, Deus cuidará de você. Apenas obedeça, deixa Deus sentar no comando da vida e deixa o vento soprar segundo a boa vontade do Espírito Santo. Ou então morra de ansiedade como você está, fique à vontade, não vai mudar absolutamente nada. É por isso que Deus é imutável. Faz 2000 anos que Ele está dizendo: o vento vai sempre soprar onde Ele quer. Faz 2000 anos que Ele está dizendo: você não vai saber de onde vem e nem para onde vai. E é assim que vai ser. E é assim que você descansa em Deus, confiando que o vento sopra, e o vento sopra onde Deus quer, para a glória do nome do Senhor. João 3:9 perguntou Nicodemos. Nicodemos é igual eu e você, irmão, curioso, ansioso. Ele perguntou no versículo 9: como pode ser isso? Mas como? Teimoso. Jesus falou: nascer da água do Espírito. Ele perguntou: mas como eu vou entrar no ventre da minha mãe? Como que eu vou nascer de novo? Jesus acabou de explicar o vento. Você não sabe de onde vem, não sabe. Você não sabe como o Espírito Santo faz, mas Ele age segundo a vontade dEle, fazendo nascer de novo. E ele, teimoso, ainda pergunta: mas como é isso? Então não seja Nicodemos, saindo dessa pregação, chegar em casa e dizer: Deus, mas como é isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? O que faltava para Nicodemos entender, irmão? O que faltava para Nicodemos entender o que Jesus estava pregando? O que faltava? Jesus tinha falado lá no começo. O que faltava? Faltava nascer de novo. Isto significa dizer que você pode pregar 10.000 vezes, só entende e só desce para o coração se o Espírito Santo fizer nascer de novo.
Entende? É por isso que tem pessoa que vai na igreja, vai na igreja, vai na igreja, vai na igreja, não muda nada. Cresceu na igreja, no grupo das crianças, adolescentes, mas nunca conheceu o Evangelho. Como Nicodemos. Ouve, mas não consegue entender, não desce para o coração. Porque essa é a porta que Deus abre. Essa é a porta estreita que se abre quando o Evangelho é ouvido e recebido na alma e floresce na vida, mudando a minha forma de ser, de agir e de me conduzir. Aí é um sinal de que nasceu da água e do Espírito. E é claro, temos muitos Nicodemos nas igrejas, muitos, dentro e fora da igreja. Então, irmão, escute o que eu vou lhe dizer. Jesus já te ensinou nessa manhã a não ser ansioso, porque não adianta. Deus age como Ele quer, na direção e na forma que Ele quiser. Então Deus também vai te ensinar a não se estressar com quem você prega no mundo. Não fica nervoso. É Nicodemos, irmão. Enquanto não nascer da água e do Espírito, não vai o quê? Não vai entender. Não se aborreça. Não se irrite. Eu, como pastor, não devo me aborrecer e me irritar com um membro desobediente e indisciplinado. É Nicodemos. Só vai mudar quando o vento soprar sobre a vida dele. E na minha relação com Deus, eu sei que o vento sopra onde Ele quer. E se Ele está todo domingo ouvindo a minha pregação e continua agindo da mesma maneira, é porque Deus ainda não quis o quê? Soprar. E a mim, que não sou Nicodemos, não quero saber por que Deus não quis. Eu não quero saber. Porque a mim, que não sou Nicodemos, sei que compete obedecer e esperar o vento soprar onde Ele quiser. Mas isso também se reproduz na sua vida e também se reproduz nas suas relações. Se o vento sopra para você, se para você é claro, nítido, o que diz a Bíblia, glorifique a Deus, porque você nasceu da água e do Espírito Santo. Se é claro para você o compromisso, se é claro para você a seriedade, se é claro para você isto, e você até pensa, poxa, como alguns irmãos já me disseram, pastor, o senhor fala, e eu vejo as pessoas fazendo tudo diferente. Irmão, dê glória a Deus, porque você não é Nicodemos. A luz brilhou, o vento soprou, você nasceu da água do Espírito. E o que a gente faz com essa turma? Tem misericórdia deles, porque eles poderão ser mestres para o mundo, mas continuam cegos para o reino. É isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Você é mestre lá no templo. Você é mestre lá no sinédrio. Aqui você é cego, surdo e mudo. Você é mestre em Israel, mas não consegue entender o que eu lhe digo. Você está vendo porque você precisa nascer de novo, porque você é mestre para o mundo, mas é cego para o reino. Por isso você precisa nascer da água e do Espírito.
Em nenhum momento Jesus está deixando de responder para Nicodemos. Ele está constantemente respondendo a Nicodemos. É que Nicodemos não poderá entender enquanto a luz não brilhar. Então, pacifique os seus relacionamentos. Pacifique o seu cotidiano, sabendo que há Nicodemos em todos os lugares. Se é claro o reino de Deus para você, glorifique a Deus, porque sem você saber explicar por que o vento quis soprar sobre você, ele quis te fazer nascer da água e do Espírito. E na convivência daqueles que não entendem o reino de Deus, que não entendem a fraternidade, não entendem o compromisso, não entendem a seriedade, a nossa misericórdia, a nossa compaixão, porque é muito triste o vento soprar, mas não soprar sobre você. E por isso eles merecem a nossa misericórdia, porque isso é triste. Ver o vento soprando, mas não sopra sobre ele, não sopra sobre ela. Há anos na igreja, mas não tem valores de reino, não se comporta com valores do reino. Continua sendo a mesma pessoa, com as mesmas manias, com as mesmas atitudes. E isso pode equivocadamente nos irritar, mas Deus está lhe dizendo: olhe com misericórdia. Olhe com misericórdia, para que Deus possa em algum momento abrir a porta estreita, fazer o vento soprar, a luz resplandecer, porque só assim poderá entender o reino de Deus. Você entende isso, irmão? É Jesus pregando, é Jesus. E mesmo assim Nicodemos não entendia. Presta atenção nisso, é Jesus falando. Mas Nicodemos não entendia. E por que não entendia? O próprio Jesus estava explicando. Porque ele precisava o quê? Nascer de novo. E se Jesus pregando, o Nicodemos não entende, quem dirá eu e você, irmão? Você compreende isso? Se Jesus pregando, Nicodemos não entende, falou com ele, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e no 9 ele diz: como pode ser isso? Dá com o microfone na cabeça do Nicodemos. Estou há 9 versículos explicando, e no final ele levanta o dedo uma pergunta: mas como que é isso? Nicodemos é assim, irmão. Nicodemos é exatamente assim. A gente está 2 domingos pregando, não é? Esses 10 versículos. Aí o Nicodemos vai falar para mim assim: pastor, uma dúvida. Aquela história de nascer de novo, como que é? Fiquei 2 horas pregando, mas ele vai me perguntar isso, porque Nicodemos é assim. E aí, como pastor, eu tenho que olhar e dizer: misericórdia, Deus. Porque eu posso passar mais 2 horas, mais 4 horas, e a pergunta dele no final será: mas como é isso? Porque só Deus pode fazer nascer de novo. Mas se você nasceu de novo, glorifique a Deus, exalte o nome de Jesus e exerça
exerça misericórdia, exerça compaixão, exerça amor, exerça intercessão, exerça oração sobre a vida daqueles que ouvem e não entendem, e só vão entender quando nascer da água e do Espírito Santo. Por isso, uma pregação será tão transformador para uma pessoa, e para outro, ele sequer sabe o que foi pregado. Isso não está no meu controle nem no teu controle. Só Deus pode fazer, e o vento vai soprar onde quer. Você pode glorificar a Deus. Vamos nos colocar em pé neste momento. Vamos nos colocar em pé. Por isso, irmão, tenha por grande cuidado e amor o que Deus tenha feito em tua vida, o que Deus está fazendo em teu coração, e exerça misericórdia sobre aqueles que não entendem e não compreendem. Tenha a sua igreja, tenha o pastoreio da sua igreja como exemplo para você. Eu sei quem vem no culto, eu explico para o D, fulano, Beltrano, não pode ocupar cargo de coordenação. Ele está com a gente há 1 ano, e 1 ano ele vem falta dois, vem falta de novo, vem de novo. Não vai mudar. Tem que nascer de novo. Entende? Eu falo para o D, fulano, Beltrano, nem nos aborreçamos. Porque é assim, não adianta falar, é Nicodemos. Aí Deus, usando esse exemplo, a gente fala 9 versículos e ele pergunta no 9 para a gente, mas como que é isso? Todo ano a mesma coisa, falando a mesma coisa. E eu falo para o dele, a nossa misericórdia, porque só vai mudar quando nascer de novo. Aí vai entender o compromisso do reino. Aí vai entender a importância da comunidade. Aí vai amar os irmãos. Aí vai exercer o perdão. Aí vai sentir-se parte do corpo do Cristo. Aí vai sentir as canções, vai sentir a mensagem e vai ver na igreja o que Jesus dizia, a sua própria família. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Mas só vai sentir a família quando nascer de novo. E nós devemos ter misericórdia, porque não adianta se aborrecer, não adianta, vai ser assim e vai continuar assim, vai entrar ano e sair ano, vai continuar assim, fechado, isolado, vindo de quando em quando, não participando do corpo, e vai ser assim, até o dia que o vento soprar, até o dia que os olhos se abrirem, até o dia que nascer da água e do Espírito. E aí a palavra vai fazer sentido, a palavra vai pulsar na alma e no coração. Já viu o novo convertido? Que ama, que abraça, que chora, que fica maravilhoso. É isso que eu estou dizendo. É vendo o que você não vê, sentindo o que você não sente, chorando onde não há lágrimas para você, mas para Ele tudo faz sentido, porque nasceu da água e do Espírito. Ele está vendo Jesus em cada canção, em cada pregação, no abraço de cada irmão. E isso não dá para ensinar, isso não dá para cobrar, isso não dá para disciplinar. Ou nasceu ou não nasceu, ou é novo criatura ou é Nicodemos. Nós temos que ter essa tolerância e exercer essa misericórdia. Eu encerro dizendo, João capítulo 15, versículo 16: não são vocês que me escolheram, disse Jesus, não foi vocês que me escolheram,
mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vão e produzam frutos, e tudo que pedirdes em meu Pai, em meu nome, Ele faz. Não são vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que frutifiqueis. Se Deus te escolheu nesta manhã, glorifique a Ele. Se o fruto do Espírito floresce em tua vida, glorifique a Ele. Ele te escolheu, Ele nos escolheu, e por isso exercemos misericórdia, e por isso exercemos compaixão na inconstância, na incompreensão, na insensibilidade daqueles que estão há tantos anos na igreja, mas ainda estão como Nicodemos perguntando: como é isso, Senhor? Como é isso, Senhor? Mas que você seja um instrumento de bênção, um instrumento de amor, um instrumento de misericórdia, e sabendo, glória a Deus, porque o vento soprou, glória a Deus, porque nasceu da água e do Espírito, e hoje frutos do Espírito florescem em cada canção, em cada pregação, em cada culto, para a glória do nome do Senhor. Feche comigo os teus olhos, irmãos. Feche comigo os teus olhos em uma manhã de palavra, de canção e de oração, onde para uns o vento não vai soprar, vai entrar e sair como Nicodemos, mas para outros que o vento vai soprar, e que o Espírito vai falar, e que amanhã terá mudado domingo, amanhã mudou a semana. As palavras de Jesus mudaram a vida, e a vida fica diferente, porque eu saio sabendo: Deus vai cuidar de mim. Eu não sei como, eu não sei a forma, uma maneira, mas Deus vai cuidar de mim. Deus vai me acolher nos seus braços, e neste momento de crise Ele será a minha provisão, Ele será o meu sustento, Ele será o meu milagre, Ele será o meu socorro. E por isso eu me ajoelho nesta manhã em obediência ao vento que sopra onde quer, que eu não sei de onde vem, eu não sei para onde vai, mas assim é todo aquele que é nascido do